Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando aqui os crimes, a burrice, o baixo nível, a covardia, a mediocridade dessa gentalha patética, asquerosa, que eu sigo aturando há 10 anos, aí, vomitando bosta, imbecilidade. É um negócio que é uma mistura inacreditável de covardia, burrice, perda de tempo, baixo nível, pobreza, só tem dinheiro, né? É uma gentalha asquerosa, já estão aí, ó, basicamente há 10 anos vomitando ódio na minha vida aqui, perturbando, atrasando e sabotando aqui as minhas amizades, a minha vida, o meu tempo aqui. É uma gentinha de baixíssimo nível e eu sigo tentando aqui uma ajuda jurídica, porque inclusive estão controlando aqui até agentes públicos, né, para sustentar essa farsa asquerosa dessa bosta velha medíocre que eu estou aturando aqui já tem esse tempo todo, vomitando o verme que ele é na minha vida aqui e nada acontece, né? Então vamos continuar tentando aqui até o último dia, né? O dinheirinho desse bosta pode comprar todo mundo, mas a mim não vai comprar, então vai ter que me destruir. Vou tentar aqui me livrar desse vermezinho até o último dia e se não der, não foi falta de tentativa, né? Enfim, enquanto isso eu vou fazendo aquilo que não meteram a patinha imunda, estúpida e medíocre para destruir, que são aqui os vídeos do YouTube, ainda que eles estejam sabotando também aqui os vídeos do YouTube, porque é só isso que esses animaizinhos sabem fazer, né? Enfim, deixo aqui com vocês a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, que já tem um ano, na verdade, e eu não consegui vender ainda nem para os meus amigos, porque está tudo aqui sabotado por esse bandido patético, asqueroso e medíocre que eu sigo aturando aqui, porque a justiça ainda não me ajudou. Enfim, segue aí, tá? O zap tá na descrição do vídeo e o meu romance também tá na editora. Se esse bosta não sabotar, ele fica pronto até o mês que vem. Hoje eu estou fazendo aqui, estou trazendo um vídeo para vocês para falar sobre a morte do Silvio Santos, né? O Silvio Santos morreu ontem e vamos falar um pouquinho sobre isso aí, rapidamente aqui algumas informações e fazer um comentário aqui que talvez não agrade aí a muita gente, mas enfim, eu nem ia fazer, né, nenhum vídeo para falar do Silvio Santos porque, enfim, né, eu tenho uma opinião aqui um pouco controversa em relação a ele, mas eu li um texto lá do Pedro Cardoso no Instagram que acabou me estimulando aqui, e também eu estou com tempo, porque esses animais de bosta não sumiram ainda da minha vida, então eu aproveitei para poder fazer esse vídeo aqui e, enfim, fazer algumas reflexões sobre o que o Silvio Santos representa e para além desse óbvio meio deslumbrado aí que muita gente, enfim, apresentou ontem e tudo mais, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. E antes ainda, tá, de começar aqui a falar do Silvio Santos, eu já deixo aqui umas dicas literárias que são os livros que vão nortear aqui as ideias que eu vou trabalhar com vocês nesse vídeo de hoje, tá? Então, A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, tá? Trabalho importante aí do Debord, da década de 60 na França, e que diz muito ainda do que a gente está vivendo até hoje, com algumas ressalvas, algumas alterações, mas diz bastante e ajuda bastante também a entender uma parte do que é o fenômeno Silvio Santos aqui no Brasil, tá? Enfim, esse livro aqui também, do Anselm Yapp, que é um filósofo alemão, sobre o Guy Debord, sobre o situacionismo francês, etc e tal, tá? E o situacionismo, ele é uma alternativa interessante também a essa lógica meio passiva e meio tosca, né, do programa de auditório, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí também, tá? Nesse vídeo de hoje aqui. Ao mesmo tempo também esse livro aqui, A Estetização do Mundo, Viver na Era do Capitalismo Artista, do Gil Lipovetsky, também com várias alterações, vários deslocamentos aqui, porque ele tem uma visão que, ainda que diga uma parcela do que a gente está vivendo, tem muito de ingenuidade aqui, porque ele ignora uma série de problemas que a gente está vivendo no mundo de hoje, tá? E que, enfim, mas também explica uma parcela do que é o Silvio Santos e também explica e ajuda de repente aí uma janela de reflexão para entender uma certa faceta ambígua do Silvio Santos, né? Porque muita gente acha o Silvio Santos artista, outras pessoas acham que é só empresário, é um pouquinho dos dois, então isso é importante de refletir também, tá? E por último, também deixo aqui mais uma vez essa dica aqui do livro, né, Antropofagia Hoje de Andrade em Cena, do João César de Castro Rocha e do Jorge Ruffinelli, tá? Porque aqui tem uma entrevista com o José Celso Martinez Correia, que também faleceu, tem um ano e meio aí, né? E, enfim, tem uma questão lá envolvendo o Silvio Santos e o Zé Celso e o Teatro Oficina. E tem um vídeo que eu vou deixar o link para vocês aí também, que é uma conversa lá do Silvio Santos com o Zé Celso. Vou falar um pouquinho também dessa conversa.
junto com o Dória, né, que é aquela figurinha lá do PSDB de São Paulo. E esse vídeo tem muito para ensinar também da diferença entre o que é uma postura que é hegemonicamente empresarial e uma outra que é hegemonicamente artística, né? Para além do Dória também, que fala um monte de bosta ali, uma coisa meio patética, assim, enfim, repetindo várias palavrinhas em inglês e chamando os Estados Unidos de América, um negócio inacreditável, né? O poodle brasileiro, assim, em essência, né? Mas enfim. Então vamos falar um pouquinho sobre o Silvio Santos, tá? A notícia saiu no Brasil de fato, saiu em todos os veículos aí, né? Na internet e tal. Apresentador icônico, empresário de sucesso e aliado da ditadura militar. O Brasil de fato foi um dos únicos aí, né? Que destacou também essa participação do Silvio Santos na ditadura militar brasileira. Ele ganhou lá a concessão de televisão dos ditadores. Enfim, o apresentador Silvio Santos, 93 anos, morreu ontem, né, 17 de agosto, em São Paulo. A informação foi confirmada em postagem do SBT, canal de Silvio, nas redes sociais. O apresentador e empresário estava internado há um mês após um quadro de H1N1, tá? Que é o vírus influenza, né? Enfim, parece que ele teve uma broncopneumonia e decorrente ali desse vírus, né? O Silvio Santos, cujo nome de batismo é Senor Abravanel, nasceu em 1930 no Rio de Janeiro. Foi vendedor ambulante e locutor de rádio antes de fazer carreira na televisão. Ele foi o fundador da TVS, que mais tarde seria o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. No SBT, Silvio Santos comandou o programa Silvio Santos por mais de 50 anos. Aproveitando-se de sua presença na TV, Silvio Santos expandiu seus negócios para outras áreas, criando o Baú da Felicidade, a marca de cosméticos Jequiti e tudo mais. Chegou a ser um dos homens mais ricos do país. Ele também teve participação na política nacional, vou falar um pouquinho sobre isso também, tá? Quando tentou concorrer a presidente da República em 1989. Ainda assim, teve sua carreira barrada, a sua candidatura, aliás, barrada, né, pelo TSE na época, por alguns problemas lá que aconteceram, tá? E ele manteve uma relação próxima com a ditadura militar brasileira e aos domingos, no fim do seu programa, transmitia boletins sobre as atividades dos presidentes indicados por militares na Semana do Presidente. E aí, em 2020, vocês devem lembrar disso, né? Ele, durante o governo do Bolsonaro, ele decidiu recriar esse quadro, que era um quadro da ditadura militar, né? Enfim, e a ideia foi suspensa após críticas lá, tá? E aí tem um texto do Pedro Cardoso, que antes de falar sobre o texto, né, do Pedro Cardoso, eu também fiz um comentário lá, eu já vou fazer algumas reflexões aqui sobre o Silvio, tá? Pensando aí em alguns fatos marcantes do que rolou na vida dele aí, na relação dele com o Brasil e tudo mais, tá? Então vamos lá, primeiro essa coisa do artista ou empresário, né? Ele dizia lá para as pessoas, não, eu sou artista e empresário, etc e tal. Agora, quando você começa a avaliar e quando você começa a entender de maneira mais ampla o que é a arte, tanto naquilo que ela tem de enriquecedor, quanto mesmo naquilo que ela tem de contraditório, problemático, você olha para o Silvio Santos e vê que ele não tem, assim, basicamente nada de artista, né? Ele é basicamente um empresário, um vendedor, vendendo o programa dele, vendendo, enfim, né, parcelas do programa dele ali, né? Ele dividia o programa em várias parcelas, uma era para ter um joguinho para ganhar, e outra era para ter ali, né, para colocar cantores para, enfim, né, para poder se apresentar e os cantores eventualmente fazer sucesso, porque estão ali, né, enfim, obviamente, falando para o Brasil inteiro, isso acaba facilitando, e etc e tal. Mas a postura de artista mesmo não era a postura do Silvio Santos. Ele talvez tivesse uma veia ou talvez tivesse uma faceta artística a despeito da faceta empresarial dele. E isso é muito interessante de pensar, porque, do meu ponto de vista, pelo menos, né, o que é mais engraçado no Silvio Santos e mais artístico, digamos, é justamente aquilo que comparece nos vários e vários imitadores, né? Porque o Silvio Santos é uma das figuras aí mais imitadas, né, da história do Brasil, né? Porque tinha uma fala característica ali, uma risada caricata, etc e tal, e era uma figura curiosa também, com aquele microfoninho ali na lapela aqui. Então, quer dizer, isso aí gerava uma série de pessoas imitando ele e justamente jogando com esse aspecto caricato da voz dele, etc e tal.
Então isso aí era uma coisa muito superficial, que no fundo, quando você olha para o contexto geral, era um empresário, né? Enfim, e aí isso é importante, porque lá na conversa que ele teve lá com o José Celso Martinez Corrêa, que aí tinha uma questão envolvendo o Teatro Oficina, porque tem um terreno ali, né, no entorno do teatro, que era dele, do Silvio Santos, eu não sei detalhes, mas era mais ou menos isso, né? Na conversa ali que você vê, tem um vídeo ali de 10 minutos, e ele diz que ele fica o tempo todo defendendo o aspecto empresarial do terreno, né? Ele não fala em arte, ele não fala em... né? Ele fica o tempo todo falando de dinheiro, né? E já o Zé Celso não, o Zé Celso está ali defendendo, né? Ele queria talvez ali uma concessão do terreno para poder a prefeitura ajudar ele a transformar o local ali num local de apresentação circense, de teatro e show de rock e tudo mais, ele fala isso, né? E aí, ao mesmo tempo, tem um comentário específico do Zé Celso que demonstra bastante a diferença dele para o Silvio Santos, né? Porque ele fala que a cidade de São Paulo, na visão dele, estava sendo, enfim, né, engolida pelo concreto. E aí ele estava querendo ali fazer uma espécie de, até uma praça, de repente ali um local público enfim, arborizado, etc. e tal. Tinha outras pessoas também discutindo essa questão, e fica muito evidente que a postura do Silvio Santos é o tempo todo defender o caráter mercadológico do espaço, daquele terreno, né? E o Dória, que é da mesma, né, enfim, da mesma estirpe de pensamento, tá ali também nesse mesmo barato, ó, não, tem que ter uma, né, começa a falar umas palavrinhas em inglês, que são essas palavrinhas poodles, né, que o brasileiro adora, o brasileirinho de mercado adora repetir nas suas palestras para imitar os Estados Unidos, para ficar parecendo, né, estadunidense, né? E aí chega um ponto que o Dória chega a dizer, não, isso aí é uma coisa que faz muito sucesso na América, como se ele não tivesse na América, né? É um negócio inacreditável, é um poodlezinho assim dos piores. Mas enfim, é o mesmo, e o Silvio Santos e o Dória naquele mesmo, né, estavam ali, digamos, no mesmo ritmo, né? E o Zé Celso completamente diferente, pensando, enfim, né, em arborizar a cidade e abrir espaço para circo, para teatro, etc. e tal. E o Silvio falando de empreendimento, de grana, de, né, lucro, prejuízo, pô, eu gastei dinheiro. Quer dizer, então, ver o Silvio Santos como empresário, aliás, ver o Silvio Santos como artista, é não escutar direito ali, enfim, a lógica hegemônica da fala dele, da postura dele e tudo mais. E isso também fica evidente quando a gente escuta lá, quando a gente vê as entrevistas e os horários eleitorais lá, quando ele foi candidato a presidente. Foi uma campanha pequena ali, né? Durou 15 dias e tal, mas o discurso dele era basicamente esse também, né? E eu vou deixar para vocês também o link aí de algumas falas dele na época dessa campanha. O Silvio Santos entrou, tinha um candidato chamado Correia, né? Eu não lembro nem o partido, também não pesquisei isso, porque é PRB, eu acho, e era um partido de direita, né? E, enfim. E aí o Silvio Santos entrou para poder substituir esse Correia, mas aí entrou no meio do caminho, estava cheio de problema ali, acabou até ficando bem nas pesquisas, mas o TSE embarreirou lá, enfim, a candidatura dele. Agora, quando você escuta as entrevistas dele e escuta ali os jingles de campanha e até mesmo, né, o horário político lá e tal, você percebe nitidamente que é um sujeito que não tem a menor noção do que é o Estado, do que é a política, mas que tem ali aquela ideia do, não, eu sou um empresário de sucesso, sou um homem honesto e por isso eu posso ser presidente. Poder ser presidente, todo mundo pode, é só ter mais de 18 anos, né? Acho que presidente é 23, agora eu não sei. Mas enfim, você estando ali acima daquele mínimo ali, qualquer um pode ser presidente, né? Enfim, isso é fato. Agora, a gente que está aqui, né, do outro lado, observando e avaliando o discurso, comparando o projeto, a gente tem que, enfim, tem que prestar atenção nessas coisas e também chamar atenção quando a gente, enfim, né, quando a gente tem interesse nisso, né? E aí, quando você escuta, né, o Silvio Santos falando lá no horário eleitoral e na entrevista e tal, o discurso dele é muito parecido, mas muito parecido com o do Bolsonaro. Muito, mas muito parecido. Com a diferença de que o Silvio Santos é uma figura educada, né? Era um cara educado, um cara que o Bolsonaro é um animalzinho, né? Enfim, é um bichinho, né?
o Silvio Santos tinha essa coisa do extremismo branco, digamos, né? Ele era um cara ali educado, ponderado, etc e tal, mas o discurso é basicamente o mesmo. Tipo, né? Enfim, né? Eu vou me cercar das melhores cabeças, dos homens mais capazes desse país, dos homens mais honestos, porque eu sou assim, né? Ele diz lá, né? Ele dizia lá, né? Quando eu preciso de um médico, eu vou no melhor médico. Quando eu preciso de um engenheiro, eu vou no melhor engenheiro. O que significa isso, né? O Bolsonaro disse a mesmíssima coisa na campanha dele. Quer dizer, eu vou me cercar de homens capazes, de figuras capazes aqui do Brasil. Então, por exemplo, Paulo Guedes vai ser o ministro da Economia, porque ele é um sujeito brilhante, né, etc e tal. Então, assim... Essa gente, né, muitas vezes passa a vida, ganha grana. Existe uma diferença entre o Bolsonaro e o Silvio Santos para além da educação, né? Que o Bolsonaro vem do exército e o Silvio Santos era uma figura do mercado, né? Agora, o Silvio Santos também se conectou com a ditadura, deu inclusive voz para o Figueiredo, né? João Figueiredo, lá no programa dele, depois da ditadura, e o João Figueiredo defendendo a democracia da propaganda. Negócio patético, enfim. Mas o fato é que essas pessoas estão... É um pouco a banalidade do mal da Hannah Arendt, né? Mas obviamente que com diferenças para o nazismo, né? Mas é um pouco isso, tipo, eu trabalho, sou honesto, sou bom no que eu faço, então eu posso ser presidente. Como se fosse... Isso aí é mais ou menos, ainda que a política tenha diferenças, né? Bastante diferença para várias outras coisas, mas isso é mais ou menos como dizer, olha só, eu sou o Tiririca, né? Eu sou um humorista, sou muito bom no que eu faço, então eu posso ser presidente. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas enfim. Né? Então, e o Tiririca, né, quem não lembra aí, votou a favor do impeachment da Dilma, né? Ou seja, foi responsável pelo Temer, Bolsonaro, etc e tal. Esse mesmo que na época diziam, não, tá vendo aí, ele é diferente e tal. Enfim, né? Então tem essa questão do Silvio Santos também, tá? E tem também, para finalizar, mais duas coisinhas aqui que eu queria falar. Primeiro, a questão do programa de auditório, que é essa coisa muito bizarra que a gente tem aí, né? Não só no Brasil, né? Mas em outros lugares também, Estados Unidos e tal, que são uma coisa bem dos Estados Unidos, né? Uma coisa meio importada de lá, né? Mas enfim, e aí o programa de auditório tem essa faceta ali meio estranha, né? Porque por um lado gera divertimento, etc e tal, e aí por isso que eu trouxe aqui o Debó, né? Mas por outro, né? Por isso que eu trouxe o Debó, porque por outro lado, né? Apesar do divertimento, né? É muito engraçadinho ali e tudo mais, mas ali tem uma série de símbolos que estão conectados com várias facetas da passividade intelectual, política, enfim, de muita gente no Brasil, né? Isso também é uma coisa que incomoda muita gente escutar isso, mas isso é um fato. Por quê? O sujeito fica na poltrona, não tem praticamente interação direta com o que está acontecendo, portanto não há diálogo, né? O que há são comentários ali que a pessoa faz em casa e tudo mais, e etc e tal. E, ao mesmo tempo, o próprio programa de auditório ele é feito para poder minimizar radicalmente os ruídos, né? E tem até plaquinha de aplauso, né? E tudo mais. E, enfim, né? É o que há, e etc e tal, só que isso toma o tempo gigantesco das pessoas que podiam estar ali, eventualmente, enfim, né? Acessando outras coisas que poderiam, enfim, levar a gente aí a patamares melhores, até mesmo de distanciamento da alienação e tudo mais, tá? Porque um sujeito como o Silvio Santos, na época ele teve, né, enfim, estava lá com 20 e tantos % nas pesquisas, né? Então, em primeiro lugar, eu acho, quando ele anunciou a candidatura dele. Se o Silvio Santos ganhasse, do ponto de vista da economia, a gente ia ficar igual ficou com o Bolsonaro, com o Fernando Henrique, com o Temer, né? Porque a cabecinha é a mesma. Basta ver lá a conversinha dele com o Zé Celso para ver que ele ia botar um Paulo Guedes lá, ia botar um, sabe? Bom, enfim, e por último, antes de finalizar aqui com o texto do Pedro Cardoso, uma última colocação aqui também, rápida, né? É que o Silvio Santos também carrega um outro problema, né, na figura dele, né, que ele é uma espécie de case de meritocrático, né, como é o Pelé, por exemplo, né, e inclusive no caso do Pelé tem também uma ligação ali com o movimento negro, que ele inclusive negava e tudo mais, que né, eu fiz sucesso porque eu não ligo para isso aí não, entendeu? Só que aí tu vai ver quem faz sucesso, né, como o Pelé sendo negro, 0,01%.
Então, quer dizer, isso acaba gerando uma espécie de alienação que os neoliberais, meritocráticos e etc e tal, os defensores da meritocracia, gostam de ficar usando para dizer, tá vendo? Olha só, se você quer, o cara era camelô, pô, conseguiu, né? Só que pessoas assim, casos desses, são exceções, exceção da exceção da exceção. Os países que resolveram de fato o problema da pobreza, da miséria, da desigualdade econômica, social, etc e tal, foram aqueles que foram por outro caminho, não ficaram defendendo que, ó, cada um que se vira, porque se tu quiser, tu consegue, né? E esse é o discurso do Silvio Santos também, né? Era basicamente um defensor da meritocracia, ainda que não fosse, né, um sujeito mal educado como o Bolsonaro, muito pelo contrário, era um cara polido ali e tal e tudo mais, mas tem essa coisa rasa de, quem quer consegue, né? E aí, porque Deus me ajudou, porque Deus isso, Deus aquilo, quer dizer, começa a falar muito de Deus, é porque não tem ideia, né? O ponto é esse aí. Tá, então tem um pouco isso também, quer dizer, o Silvio Santos é um case meritocrático e isso também é um problema, né? Não, porque tu viu o Silvio Santos, o cara veio do nada, era camelô, virou bilionário, né? E as pessoas, muita gente defende isso como se fosse como se fosse um exemplo de que todo mundo pode chegar lá, né? Uma balela gigantesca. Bom, vamos então finalizar aqui com o texto do Pedro Cardoso e depois eu leio o comentário que eu fiz lá para poder finalizar aqui essa reflexão sobre o Silvio Santos, tá? O Pedro Cardoso diz lá no Instagram, né? Bom dia, Silvio Santos e Delfim Neto. Que também o Delfim Neto morreu, também tem aí menos de uma semana, né? O Pedro Cardoso continua. Eu nada teria a dizer sobre eles. Suas atuações públicas dizem antes. São degradantes. Os dois serviram a ditadura militar torturadora de 61, 64 e 68. A ditadura que assassinou pessoas que a ela se opunham, como todas as ditaduras o fazem. Por mim, o falecimento deles seria deixado na intimidade de seus familiares. Toda dor merece ser respeitada, e é fato, né? Mas quando a morte parece redimir automaticamente abusadores do Brasil, tais esses dois funcionários da ditadura recente e um bando de celebridades, alguns que ontem diziam lutar pela democracia quando do ataque bolsonarista, vem enaltecê-los as proezas, sinto-me ofendido. É um pouco isso, né? Quer dizer, nesse tipo de momento, essas figuras como, por exemplo, Silvio Santos, muita gente acaba, não, olha só, deixa os erros, não dá para ficar pensando nos erros do Silvio Santos, pô, figura fantástica, genial, blá blá blá, e tá longe de ser isso, né? Inclusive porque o dinheiro, a fama, esse tipo de coisa muitas vezes engana, né? Faz a gente, embaça a visão e a gente não consegue enxergar uma série de questões ali, tá? Que não tem nada a ver com a vida privada dele, veja bem aqui, né? Tem a ver basicamente com a forma como ele se comportou em público, tanto na televisão, quanto até mesmo na política, né? Quando ele, enfim, quando ele se candidatou e mesmo nas vezes em que ele se articulou com pessoas da política e tudo mais, né? Tinha cabeça de empresário, né? Aquela coisa de, quem tiver aí no poder eu tô aqui, tô apoiando, entendeu? E tudo mais, tá? Então o Pedro Cardoso continua, né? E mais grave, né? O Pedro Cardoso diz: sinto o peso da gigantesca hipocrisia dos que desejam enriquecer agradando aos que já são ricos. A verdade tem que ser dita. Silvio e Delfim foram empregados da ditadura militar. Enriqueceram porque serviram a ela, e jamais por conta de possuírem dotes intelectuais excepcionais. Concordo plenamente. Silvio Santos não tinha nada, nenhum dote excepcional. Não era, tá longe disso, né? Era um bom vendedor. Excelente vendedor. Só que daí é você considerar que é uma figura, né, e tudo mais, enfim, né? Bom, e aí o Pedro Cardoso continua, diz, talvez os tivessem, os tais dotes, né, intelectuais, mas o que os fez ricos e poderosos não foram suas qualidades, mas os seus defeitos, suas fraquezas éticas. Deixar que soe elogio póstumo a eles, sem resistir, né, contribuiria para que os servidores das ambições ditatoriais de hoje possam ser tomados também por pessoas benéficas para o Brasil, tá? E aí ele finaliza aqui, né? Silvio e Delfim nunca serviram ao bem do Brasil, mas ao seu próprio, né? Que é um pouco isso também, né? A cabeça da direita brasileira é isso, e o Silvio Santos representa muito isso, né? Quer dizer, o interesse próprio é mais importante, né? Na época da campanha lá ele falava em habitação, alimentação, saúde. Duvido que investisse em saúde pública de maneira mais ampla, em escola pública, duvido, né? Ia defender a meritocracia, ia defender ali
enfim, a vocação de mercado e ponto, né? E aí, para finalizar, ele diz, né, o Pedro Cardoso, ele diz: Silvio e Delfim nunca serviram ao bem do Brasil, mas ao seu próprio. Para tanto, se empregaram a serviço de uma ditadura assassina. É imensa a hipocrisia dos interesseiros. Eu não ia falar nada, mas a avalanche de elogios a eles me exasperou. Não, ele diz, né? Eu grito sem voz nessa inutilidade instagramática. Elon Musk, outro soldado do autoritarismo, revoltadinho com a soberania brasileira do STF, faz teatro de que se vai. Já iria tarde se fosse, né? Porque o Elon Musk está aí dizendo que vai embora, vai fechar o Twitter no Brasil, porque o STF está impedindo ele de defender golpe, defender nazismo e etc e tal, né? Tadinho, né? Como se ele adora defender golpe no país dos outros, mas aí quando dá... imagina se fosse golpe isso, né? Se fosse golpe, ele pode dar golpe na Bolívia, mas o Brasil não pode dar golpe nele. Né? Quer dizer, é um verme, né? Um verme. Enfim, ele diz, né? É realmente hora de erguermos a nossa voz, colegas. Se não afirmarmos a verdade, sucumbiremos a uma realidade falsificada, meio de Estados Unidos, ou Rússia, ou China. Aqui ele faz né, ele generaliza aqui e tal. Eu não concordo muito com essa generalização, mas enfim, né? Brasil ou de qualquer outro estado poderoso, que se diga de Silvio e Delfim a verdade do que fizeram. E de Elon Musk, ele trabalha pelo mesmo mundo autoritário que trabalharam um e outro, ou seja, né, o Silvio e o Delfim. Certamente que nesses mesmos dias morreram outras pessoas sem fama, cujas vidas merecem sinceros elogios. Meus sentimentos a esses merecedores, tá? Porque tem um pouco isso, né? A figura ali, porque o Silvio Santos é bilionário, etc e tal, então tem que aí, né, várias honras, vários comentários, elogios, só elogio, e a gente esquece de falar dessas coisas importantes aí também, que muitas vezes fazem parte do atraso risonho do Brasil, né? Tá? Então aí eu fiz um comentário lá, tá? Para finalizar, eu vou finalizar o vídeo aqui com esse comentário que eu fiz na postagem do Pedro Cardoso, tá? E aí disse eu lá, né? Concordo contigo, essa equação bizarra que mistura o infantilismo dos programas de auditório com a passividade da poltrona, mais aquela parada bizarra de ficar jogando dinheiro para as pessoas, né? Tudo isso sempre me pareceu sinônimo de pobreza e burrice. Fora o conluio com os militares, que é uma parte da reflexão que o Brasil tem que fazer de qualquer jeito e não faz, né? E essa conexão não é só do Silvio Santos, é dos empresários de maneira geral, assim como teve no nazismo, né? E que isso, quando a gente faz essa reflexão, ajuda a entender um pouco, inclusive, das contradições dessa parte capitalista do mundo, né? E aí eu continuo lá, né? Enfim, o Silvio Santos era uma figura engraçada, mas só isso. Só isso. Esse papo que eu li bastante hoje de que ele era um grande comunicador não me diz nada, né? Porque o Hitler também era um grande comunicador, enfim, né? E não é para comparar o Silvio com o Hitler, mas apenas para tentar destacar o caráter meio vazio dessa tal qualidade de comunicador, né? O Bispo Macedo, por exemplo, também é um grande comunicador, evidente, né? Amealha multidões. E aí, né? Para quê? Para alienar as pessoas, estupidificar os outros, etc e tal, né? Então, enfim, o que significa, o que é isso, ser um grande comunicador? Muitas vezes não quer dizer nada isso, né? O mais importante está no que você comunica, né? Do meu ponto de vista, né? E o Brasil que caminha para frente no sentido da tentativa de deslocar os seus dilemas vai usar muito pouco dessas tais qualidades aí do Silvio Santos. Daqui a 10, 20 anos não vai fazer parte de nenhum compêndio sério que articule, né? Enfim, as pessoas que mais contribuíram para que o país evoluísse de verdade. Tá? Quem gosta de case de sucesso do mercado provavelmente vai se interessar mais pela biografia do Silvio do que quem tem interesses mais amplos em pensar o Brasil. Tá? Então, um pouco isso. Evidentemente, né, que a família do Silvio Santos deve estar muito triste, obviamente, e a gente tem que ter aí, enfim, né, tem que desejar aí, né, os sentimentos para a família, etc. e tal. Agora, para refletir o papel do Silvio Santos no Brasil, há que se pensar para além da questão da perda familiar lá, né? Tem que pensar no que ele trouxe de contribuição de fato para o país, e do meu ponto de vista foi muito pouco, tá? Enfim, então é isso, pessoal. A gente volta no vídeo de amanhã aí, tá? Grande abraço, tamo junto. Fui.